Tava não. Nem deu nervosismo. Acho que... Deixa eu colocar mais pra cima. O grupo, antes de começar, né, teve uma disciplina que a Ana Veiga ministrou aqui na UFPB e que eu, mais a Camila e outras que também estão no grupo desde o início, a gente foi como... algumas como ouvinte, algumas como alunas mesmo, e foi bem legal, bem interessante. Desde antes de eu entrar aqui no curso de História, eu já me considerava feminista. Assim, eu me considero desde sempre. Eu não sei quando eu descobri o que era feminismo, mas eu sei que, pra mim, eu sempre fui feminista. E desde o ensino médio que eu pesquiso sobre teoria, etc. E quando eu cheguei na universidade, eu cheguei aqui pronta para estudar a história das mulheres, eu cheguei pronta para discutir teoria feminista aqui. E só que no curso a gente não via isso. No curso eu via a mesma história cheia de homens em que as mulheres quase nunca apareciam. E aí um dia tava para abrir a matrícula, recebi um e-mail com as emendas das disciplinas optativas, né? E aí tinha uma lá, gênero, raça e classe no ensino de história. Não, é aqui. Eu vou fazer essa disciplina, não quero saber horário, não quero saber nada, eu quero saber o que eu vou fazer. E aí, a minha emenda tá falando de história das mulheres. Não, é isso aqui, eu tenho que pagar essa cadeira. Não conhecia a professora ainda, mas vale o risco. E aí a disciplina foi maravilhosa. Eu descobri autores, autoras incríveis que eu nunca tinha tido contato, debates que eu nunca tinha ouvido. E aí, quando a professora falou que ela estava pensando em montar um grupo de estudos, dando continuidade àqueles temas, eu tinha que entrar, assim. E aí, quando a Ana comentou que ela ia abrir um grupo de estudo e tudo mais, eu me interessei de cara. Afinal, quando a Ana Veiga chegou na universidade, eu já tinha lido trabalhos dela e tudo. E aí eu vi ela no corredor e falei assim, gente, será que aquela professora que eu, caramba, sou super fã. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que é. Fui pesquisar, né? Lattes, cadê a foto? Socorro. E era. Aí eu peguei, catei ela no meio do corredor. Ai, que legal que você tá aqui. Qual disciplina você tá dando? E aí depois eu fui atrás do Ângelo. Ângelo, confirma pra mim, pelo amor de Deus. Eu quero saber se é a sua professora mesmo, que eu quero falar qualquer disciplina com ela. Apareceu a proposta da cadeira de gênero, raça e classe da Ana. E quando eu li a ementa, eu percebi que era tudo que eu estava precisando para aquele momento que eu estava passando na minha vida, de me conhecer mesmo, enquanto mulher, enquanto gênero. E acabou que quando eu disse, então essa vai ser a cadeira que eu preciso pagar. Eu entrei na Projeta através... Paguei a disciplina também com a Ana, né? E aí eu lembro exatamente do dia que tu chegou e fez, Ana, vai abrir um grupo de estudo e vai envolver gênero e a tua cara. Aí eu, ai sim, vamos, só vamos. Então eu conheci o projeto como um todo bem rápido na Xerox, através de uma pessoa, da Milena, que pagou a disciplina e começou a fazer parte do projeto. E daí a gente é da mesma blocagem agora, e então ela me apresentou falando bem por alto o que é o projeto e tudo mais, e aí eu me interessei. E foi aí quando eu descobri o nome e gostei, e vim para a primeira reunião e gostei dos debates. O meu primeiro contato com a Projeta, acho que antes mesmo de Ana falar na sala que existia o grupo e tal, foi tu que mandou para mim no WhatsApp. Aí já, interessante. Aí depois a Ana ficou falando nas aulas e tudo mais. A Projeta começou num momento bem importante para mim, né? Eu conheci a Ana quando eu era aluna do mestrado em História, e foi naquele momento que eu estava para qualificar, né? Que ela veio para somar. A minha orientadora era a professora Thelma, e o meu trabalho era sobre mulheres trabalhadoras rurais, né? E Ana chegou para somar, né? Assim, Thelma convidou, ela aceitou. Enfim, eu só tenho que agradecer nesse momento de qualificação e também da defesa da dissertação. Ela montou o grupo e me convidou,
E como era uma necessidade que eu tinha, assim, de conhecimento sobre as coisas que iam ser levantadas na Projeta, eu aceitei de antemão e estou até hoje. Então, antes de conhecer a Projeta, eu conheci Camila, né? E aí, Camila, Ana Veiga é sempre uma pauta na vida de Camila. Assim como questão racial e questão de gênero a gente sempre foi pauta das nossas conversas. E ela disse, eu tenho reunião do meu grupo, vamos lá. E aí eu fui, e aí de cara eu gostei muito, assim. Eu fui, acho que a primeira que eu fui foi uma gravação lá no auditório. E aí eu gostei muito porque sempre me interessei por pautas de... Sempre soube o meu lugar no mundo e sempre soube o lugar que as pessoas queriam que eu ocupasse e os que eu queria ocupar. Então, falar de raça, falar de gênero, sempre é algo que me interessou muito. Desde o início, eu vim em quase todas as reuniões, quase todas as gravações também. Eu também me interessava mais por audiovisual, mas acabou que ficou mais pro áudio, tanto é que hoje na Projetar, uma das coisas que eu tô aí meio que de frente é do podcast, que a gente nunca conseguiu levar pra frente, mas agora vai, que tá gravando agora. E também fico no grupo de estudo de decolonialidade e interseccionalidade, porque eu sou PIBIC da Ana, e ano passado eu era PIVIC, e o meu projeto é justamente trabalhar com teoria decolonial e interseccionalidade. As discussões do grupo casam com o que eu já vinha trabalhando, né, sobre a história das mulheres. E aí, como eu disse, é uma temática que me interessa, né, porque eu pretendo montar um projeto para continuar nos estudos. E aí, assim, é bastante interessante tudo que tem sido colocado pelo grupo, né, as leituras que têm sido indicadas. E eu penso em pegar essas coisas no máximo que eu puder para somar nesse projeto que eu pretendo fazer, dando continuidade àquilo que eu já vinha trabalhando na dissertação, que era essa história das mulheres, enfim, contribuir nessa temática. Eu cheguei aqui com interesse na temática, com interesse no espaço, em conseguir voltar a ser uma pessoa mais ativa e participar dos debates, das discussões, entender o que está acontecendo na universidade, porque eu acho que quando a gente está em grupo, a gente está em reunião, as coisas aparecem, vão surgindo, e a gente vai discutindo o que a gente está vivendo, o que a gente precisa melhorar e tudo mais dentro da universidade como um todo. Isso para mim é muito importante. Então, surgiu, o projeto como um todo surgiu como essa oportunidade para mim. Eu lembro que foi um alívio, porque eu tava... ano passado foi um ano muito difícil para mim, foi o ano que eu tava com depressão, então eu tava desistindo do curso, e aí a Ana chegou e foi assim... E aí foi como respirar, sabe? Vim pra cá é um espaço muito importante pra mim. E aí, no início não estava muito bem definido o que era. Eu lembro na primeira reunião, a gente discutindo o que é que vai ser o grupo, que não tinha nem nome ainda. Quais vão ser os temas, quais vão ser as leituras, o que é que a gente vai fazer aqui. E aí surgiu a ideia do que se tornou Fala Sertaneja, né? De convidar mulheres para virem contar suas histórias aqui. E eu fiquei super empolgada. Aí, enfim, entrei no grupo, fiquei até hoje. E eu ajudo a fazer as transcrições dos vídeos. Eu tento vir para as gravações o máximo possível, porque é incrível. Eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz nessa universidade foi entrar pro grupo e para o projeto Fala Sertaneja. A Projeta foi muito importante para mim e continua sendo até hoje, porque surgiu em um momento que eu não queria estar na universidade. Eu preferiria, com certeza, estar em casa com a minha família, com os meus cachorros e com tudo que eu tenho lá. E eu me senti muito acolhida, muito abraçada aqui, sabe? E é incrível todas as vezes. Eu acho que na entrevista que eu dei aqui a primeira vez para o Fala Sertaneja, sendo a primeira entrevistada, eu lembro muito disso, sabe? Direto eu lembro dessa entrevista, eu tô com isso na cabeça, para perceber justamente o que mudou daquele dia para lá até agora. Porque tem muitas coisas que eu falei ali, muitos medos se intensificaram,
muitas coisas não são mais como eram naquela época, no sentido de talvez até mesmo afetividade, relação comigo mesmo. E perceber isso é muito, muito incrível. Eu faço parte especificamente do grupo de leituras feministas, mas eu acho que tudo que é falado no grupo, eu acho que está muito ligado a todo mundo aqui. Acho que não tem ninguém que... A gente pode ter até algumas vivências que não são nossas. Tipo, eu não sou do sertão, eu sou daqui de João Pessoa, então eu nunca passei por esse processo de mudança. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito... Como é que eu vou dizer? Eu acho que eu compartilho, mesmo não sendo do sertão, eu compartilho o sentimento de algumas meninas que não queriam mudar de lá. Eu não sinto que eu quero mudar daqui. Então, esse negócio de estar com as raízes fincadas em um lugar. E, para além dos outros discursos, dos outros debates, eu acho que é isso que eu gosto de compartilhar aqui dentro. Hoje eu faço parte do PIVIC com a Ana. Eu peguei o tema de leituras feministas, que é uma leitura que eu venho fazendo há muito tempo, que me agrada muito. Novamente, é como respirar, apesar de a gente ler sobre muitas coisas que mexe muito com a gente, que deixa a gente meio desconfortável, mas é maravilhoso, assim. Tem sido uma experiência incrível para mim. Vim para cá, participar do projeto também da Fala Sertaneja, é algo que me instigou muito, me deixou muito feliz dentro da universidade, porque eu senti que eu encontrei meu caminho aqui, eu sei o que eu quero falar, do que eu gosto, do que eu não gosto. Sei também o que eu permito que as outras pessoas falem comigo, porque eu aprendi também a me impor dentro da Projetar, como fazer ser ouvida, porque eu sempre me senti muito... Eu acho que foi uma das frases, eu acho que a nossa última entrevistada, ela falou assim, eu não era tímida, eu fui silenciada. E aí, quando ela falou isso, meu coração assim, tá, então olha isso aí. E foi bem isso, sabe? Participar da Fala Sertaneja me fez crescer. As questões dos textos que a gente sempre debate, como eu já retomando, né, vem ajudando muito, o que eu já vinha buscando desde o início de que eu entrei no curso. E também a questão das gravações com as meninas, que são pessoas que eu não conhecia, que fogem completamente da minha realidade, mas que quando a gente senta para ouvir uma entrevista, ou até mesmo as que eu não consigo ver, mas vejo no grupo as meninas comentando, postando fotos, e cada uma delas é uma história de vida completamente diferente, mas que acaba agregando muito para a nossa vida e para a nossa construção como pessoa. E querendo ou não, cada entrevista a gente acaba levando um pouquinho daquilo dentro da gente. O processo de horizontalizar durante todo o processo mesmo assim das gravações, e cada gravação ser diferente, apesar de que é diferente, não tem como não ser em qualquer projeto, mas é uma estrutura maleável, e isso é o que faz ser muito interessante. Porque se a gente pensa e faz uma analogia, uma comparação com as histórias, por mais que elas sejam similares em alguns aspectos, elas são completamente diferentes. Então, a mobilidade de você construir na hora, pensar naquele momento através do comportamento e das mudanças da pessoa durante o diálogo, parte para um ponto mais humano até. Então, eu faço as transcrições, eu olho todos os vídeos, já que eu vou editar depois, e eu fico tentando capturar essas diferenças que são muito sutis, que são em um choro rápido, que são em uma risada constrangida, que são no gesticular quando fica nervoso, né? Então, pra mim, são os detalhes, e é isso que me empolga, porque as histórias são muito interessantes, são muito bonitas. E eu me identifico com alguns percursos feitos por essas mulheres que nós entrevistamos. E pela diferença de idade, dá para fazer uma projeção também. Até um conforto, eu vou chegar lá em algum momento também. Então é uma coisa de você não estar sozinho. É muito emocionante, como eu já falei.
porque são histórias completamente diferentes, assim, da minha história, das histórias de outras pessoas que eu conheço. Eu não conheço pessoas do interior, e aí você vem aqui, tem pessoas que são muito mais velhas e que têm anos de experiência, como a Zênia, por exemplo, acho que foi a que eu foi mais legal de transcrever, porque ela tem muito tempo de militância. E aí caramba, ela fez tanta coisa, eu ouvindo os áudios e lendo a transcrição depois, nossa, ela fez tanta coisa e é inspirador, assim, ver o quanto essas mulheres lutaram, tudo que as pessoas que estão há mais tempo, tudo que elas conquistaram, quanto elas lutaram para estar aqui, para continuar, para poder continuar estudando, o que elas levaram de volta. Eu lembro muito também da Uli falando de como as coisas mudaram na cidade dela depois que ela veio fazer a universidade, como que essas mulheres voltam e se tornam exemplos para outras mulheres que estão nas cidades delas, enfim. É maravilhoso, gente. Todas as entrevistas que eu vejo do Fala Sertaneja, todos os relatos, todas as discussões de texto, tudo que a gente participa faz com que eu me sinta cada vez mais representada e com que eu me reconheça mais e entenda por que de tudo que aconteceu comigo ter acontecido daquela forma e de todas as coisas que estão por trás. É incrível, eu me sinto tão bem. Ultimamente a experiência tem sido meio que muito pesada, assim, pra mim. Não pesada de ruim, mas muito construtiva, sabe? Uma coisa muito importante na minha vida. É a única coisa que eu saio de casa e vou, com certeza. Tendo com ansiedade, com depressão. Porque aqui também é um espaço de acolhimento, sabe? Às vezes a gente está entrevistando alguém e isso... Pra gente, a gente acha que a pessoa está se sentindo acho que a pessoa que tá aqui se sente muito confortável, mas quem tá do outro lado também se sente confortável, sabe? Isso é bem interessante. Acho que é um respiro, assim, no meio do caos da universidade. E aí vem pra cá e é pra além de uma reunião. É uma roda de conversa onde as pessoas se entendem e se escutam e falam. É isso. Começou num momento bastante importante da minha vida acadêmica, que foi quando eu estava, né, assim, vamos dizer, na última parte do mestrado, que foi no período da qualificação, enfim, da defesa. E agora que está fazendo aniversário o grupo, né, eu acabei de saber recentemente que eu vou ser mamãe, então é isso. Logo vamos ter bebê na reunião. Manda aí a gravação com ele. É isso. Ou ela. É isso.